Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para ajudar vocês mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre os procedimentos de atestado médico, ok? Com relação ao CID, né? Se você junta, somos atestados só com o mesmo CID ou não. Vamos falar sobre as regras com relação a esse procedimento, ok? É importante se atentar que o atestado médico ele é aceito, aí a empresa paga os dias de auxílio doença nos primeiros 15 dias, ok? No intervalo de 60 dias. Isso não está muito claro na legislação da Previdência, então você tem que ler com calma para entender a questão dos 15 dias e o intervalo de 60 dias, ok? Não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal para receber notificações sobre novos vídeos, ok? Vamos lá então, vou abrir para vocês aqui o decreto 3048, que é a legislação mais recente, não é, da Previdência. 3048 de 99, ok? Texto compilado. Vou buscar aqui o artigo 75. Tá aqui, ó. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado. E aí, que fique claro, por mais que ele fale compete à empresa pagar o salário ao segurado, isso aqui em discussões judiciais, principalmente com as últimas decisões do STF, que mudou a base de cálculo em certas situações para esses primeiros 15 dias, ficou claro que esses dias que a empresa paga de atestado, isso é auxílio-doença. São os primeiros 15 dias de auxílio-doença são pagos pela empresa. E vejam que aqui ele traz primeiros 15 dias consecutivos por motivo de incapacidade temporária. Aqui ele não se refere a CID, ok? E aí você vai ver aqui embaixo, no parágrafo 4º, se o segurado empregado por motivo de incapacidade afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade no 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou incapacidade, esse fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir da data do novo afastamento. Então, esse intervalo de 60 dias que a gente menciona, ele está aqui no parágrafo 4º desse artigo 75, ok? E aqui veja que ele traz uma situação que deixa clara a questão dos atestados não serem intercalados. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de 15 dias, ou seja, ele pegou 13 dias de atestado, por exemplo, voltou ao trabalho, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período, ou seja, ele precisa se afastar de novo para contar os 15 dias. Então, como é que fica a regra de forma simples, né? Quando o empregado dá um atestado médico, deixa eu aumentar a fonte aqui, ó. Aumentar mais um pouquinho, né? Quando o empregado dá um atestado médico, você já coloca um intervalo de 60 dias, ok? Deu um atestado, ele pode ter no máximo, no intervalo de 60 dias, ele pode ter no máximo 15 dias de atestado. Então, no intervalo de 60 dias, ele pode ter no máximo 15 dias de atestado. Ok? Precisam ser intercalados? Não. Ok? Precisam ser pelo mesmo CID? CID, Código Internacional de Doenças ou Classificação Internacional de Doenças. Não precisam, mas devem ser pela mesma doença de origem.
Ou seja, a gente precisa entender que essa questão de CID, ela pode variar conforme o médico, por mais que você esteja com uma doença só. E aí você foi no médico X, ele botou um CID, tô com dor nas costas. Um botou uma situação de um CID lá de dor nas costas qualquer, o outro botou lombalgia, né? Então são CIDs diferentes, mas a doença é a mesma, ok? Então veja que ele traz lá essa informação, ó. Em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade. Então não fala de mesmo CID, você precisa entender que uma doença só, ela pode gerar outras consequências, mas o problema é um só. Vou dar um exemplo muito simples. Quebrei um braço, coloquei um gesso, ok? Esse meu braço ficou engessado por 15 dias. No 15º dia eu fui tirar o gesso para voltar a trabalhar no 16º. Quando tirou o gesso, verificou-se que não curou totalmente e ainda infeccionou ou deu um outro problema. A doença, o atestado que vai ser emitido agora não vai ser pela quebra do braço, e sim pela infecção ou pelo problema que veio em seguida, mas a origem é a mesma, problema no braço, ok? Então não precisa ser o mesmo CID, mas deve ser a mesma doença de origem. Você vai somar os atestados no intervalo de 60 dias, a pessoa pode ter no máximo 15 dias de atestado. E aí existe uma regra que vale a pena a gente falar. 15 dias de atestado sem entrada no benefício do INSS ou sem passar dos 15 dias, ok? Tem incidência a rubrica tem incidência de INSS. Se porventura esses primeiros 15 dias teve entrada no benefício após os 15 dias, rubrica sem incidência de INSS. Então você precisa ter duas rubricas de auxílio-doença primeiros 15 dias. Uma que vai incidir INSS e outra que não vai incidir INSS. Ok? Quer se consagrar no mercado? Vem para Staff Cursos, aqui é só sucesso. Um abraço e até a próxima.